Descubra 7 fatos da gripe espanhola no Brasil e suas semelhanças com a pandemia atual de Covid. Acompanhe a matéria. A grande gripe foi a pandemia mais mortal da história. Foram 50 milhões de óbitos entre 1918 e o início de 1920. 35 mil só no nosso país, aqui no Brasil. No dia 5 de junho de 2020, o número de mortes por Covid no Brasil chegou a mais de 35 mil, ultrapassando a quantidade de óbitos por gripe espanhola, quando a doença atingiu o país em 1918. A população nacional da época era aproximadamente 30 milhões de pessoas. A Organização Mundial da Saúde, OMS, calcula que a grande gripe tenha sido a pandemia mais mortal da história. Foram 50 milhões de óbitos entre 1918 a 1920. Agora, saiba mais sobre como a gripe espanhola atingiu o Brasil há mais de um século. Vamos lá? Os historiadores acreditam que a grande gripe chegou no Brasil em setembro de 1918, quando passageiros do navio britânico vindo de Lisboa, em Portugal, desembarcaram infectados em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Acredita-se que no mesmo mês outros marinheiros que prestaram serviço militar em Dakar e estavam doentes tenham aportado também na capital pernambucana. E algumas semanas depois, outras cidades como do Nordeste e de São Paulo reportaram casos da doença. Dentre as pessoas que adoeceram na época está Rodrigues Alves, que foi o 5º presidente do Brasil, entre os anos de 1902 e 1906. O político chegou a ser reeleito em 1918, mas contraiu a gripe espanhola antes de tomar posse e foi substituído pelo vice-presidente Delfim Moreira, que por sua vez se tornou o primeiro presidente interino do Brasil. Moreira permaneceu na liderança do país de 15 de novembro de 1918 a 28 de julho de 1919 e foi o responsável por conduzir o processo para a convocação de novas eleições gerais. E assim como também o Covid atualmente tem vários tratamentos sem comprovação científica, naquela época, a gripe espanhola não foi diferente. Havia receitas de tratamentos infalíveis que se espalhavam por aí durante a gripe espanhola. Nos jornais, as páginas eram tomadas por cartas de leitores que indicavam pitadas de tabaco, bala de ervas, tônico, como remédios para a doença. Além disso, outra recomendação era queimar alfazema ou incenso para limpar o ar. Em São Paulo, particularmente, espalhou-se outro tratamento, uma mistura de cachaça, mel e limão, que prometia curar a infecção. A bebida soa familiar? Segundo os especialistas, foi nesta época que surgiu a caipirinha, um tratamento que se tornou particularmente popular quando a gripe espanhola atingiu o Brasil foi a ingestão de sal de quinino, um remédio então usado para o tratamento da malária. Mesmo sem comprovação científica de sua eficácia, a substância sumiu das prateleiras e em certo ponto passou a ser distribuída para a população. E da mesma forma que as autoridades brasileiras demoraram a agir no caso do Covid, naquela época não foi diferente. De acordo com os historiadores, as autoridades brasileiras da época demoraram a agir.
As medidas de prevenção e distanciamento social só foram tomadas quando a pandemia já cometera grande parte do país. Dados da Fiocruz indicam que entre outubro e dezembro de 1918, período oficialmente reconhecido como pandêmico, 65% da população adoeceu de gripe espanhola. Só no Rio de Janeiro foram registrados mais de 14 mil óbitos pela doença, enquanto em São Paulo ao menos 2 mil morreram. Carlos Chagas foi uma figura importante durante a pandemia de gripe espanhola. O então presidente Venceslau Braz, que governou entre 1914 a 1918, convidou o especialista para liderar a campanha de combate à doença, além de apoiar pesquisas científicas. Chagas implantou 5 hospitais emergenciais e 27 postos de atendimento à população em diferentes pontos do Rio de Janeiro. E como hoje em dia, naquela época também rolou uma quarentena. Durante a pandemia da grande gripe no Brasil, no pico do contágio, as escolas, lojas, postos de trabalho foram fechados para conter a disseminação da doença. E os campeonatos esportivos foram cancelados e adiados. E também as apresentações artísticas. Segundo relatos de cidadãos da época, o medo de sair nas ruas e ser contaminado era tão grande que os corpos dos mortos permaneciam por dias ou até semanas nas ruas. Grande parte das vítimas da gripe espanhola foram enterradas como indigentes em valas coletivas. Bom, esses foram os 7 fatos, que se você quiser saber numerado certinho, vai estar aqui na descrição. Agora vamos saber sobre os sintomas? Olha a semelhança nos sintomas da gripe espanhola para a atual pandemia. Os sintomas da gripe espanhola eram intensa dor de cabeça, insônia, febre acima de 38 graus, cansaço excessivo, dificuldade para respirar, sensação de falta de ar, inflamação na laringe, faringe, tranqueia e brônquios, pneumonia, dor abdominal, aumento ou diminuição dos batimentos cardíacos. Esses são alguns dos sintomas e é bem parecido com os sintomas atuais da Covid também, né? Eu espero que vocês tenham gostado da matéria. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e tchau, até o próximo vídeo.